No bate-papo de hoje, vamos falar sobre os jogos eletrônicos e as consequências na vida das crianças e adolescentes. Do meu lado estão as psicólogas Laila Ferreira e Letícia Dias. Sejam bem-vindas. Olá. Meninas, para a gente começar essa conversa, todos os jogos eletrônicos virtuais fazem mal ou existem aqueles que não são prejudiciais? Na verdade, assim, né, não é que o jogo ele faz mal, né, assim, tem muitos jogos que eles são educativos, né, que eles podem ser até benéficos, né. O que a gente precisa entender é o uso desses jogos, né. Existem jogos que eles são educativos até. A gente precisa ter um pouco de entender um pouco, assim, qual é a finalidade do jogo, né, ter um pouco dessa consciência, né. O uso excessivo, né, que pode prejudicar. A idade, né, que a criança tem também, a criança e o adolescente, né? E ali, de fato, também o tempo. Se essa criança fez a atividade diária dele primeiro, se fez a atividade escolar primeiro, antes de jogar, né? Acho que os pais, eles precisam psicoeducar também, né? Sobre a importância também de estar fazendo essas tarefas antes do jogo, né? E É a o questão do jogo equilíbrio, né? isso Sim, aí, É o importante. equilíbrio. sim. E o jogo ele pode desenvolver várias habilidades, né. Uhum. A Letícia acha que ela pode explicar um pouco melhor, né. Ele pode estar trabalhando a concentração, o foco, né? Até o pensamento estratégico também, o jogo pode estar trabalhando, mas isso, assim, é um decorrer ali da idade da criança, né? E o tempo também que ela está usando esse jogo, porque senão ele já começa a prejudicar, né? É uma criança que fica aí 4 horas jogando, né? É um tempo exagerado, e isso já pode vir prejudicando ela, trazendo irritabilidade, trazendo até um certo vício, né, Lali, Uhum, no uhum, jogo. uhum. Tem várias coisas que podem acontecer com esse excesso de jogos, né. Uhum. Isso pode atrapalhar o sono, a concentração. A pessoa pode passar a ficar irritada, porque a gente sem sono, a gente fica irritada mesmo, não tem jeito, né. Pode fazer com que isso atrapalhe os convívios sociais, as habilidades sociais. Então aquela criança ou aquele adolescente, ele não vai sentir mais prazer, às vezes, de interagir pessoalmente com as pessoas, né. E uma coisa que a gente estava falando aqui no off, né, antes de conversar, assim, que a gente percebe que às vezes aquela criança e aquele adolescente que faz muita amizade virtual, no presencial ele nem sabe fazer, ele nem sabe quem ele é, né, ele não sabe se desenvolver. Uma outra questão também, né, o sedentarismo que a gente também estava falando, né. Sim. Questões físicas, né, que pode influenciar. Dores no corpo, dores de cabeça, a visão também pode vir de ser prejudicada, pode acontecer o sedentarismo também, Aham, a aham, obesidade, aham. né? Porque a Dificuldade, às criança... vezes, de lidar com frustrações, né, de entender que não é tudo que tá ao seu controle, porque no jogo é você que comanda, você que faz, né. Isso aí. Porque no jogo também, perdeu a fase, você começa a fase de novo. Então você começa também, a criança começa também a não lidar com a frustração da vida, né? Porque no Uhum, jogo é tudo ela que comanda, né? uhum, uhum. Tudo comandado por ela, né? E quando o jogo ele é muito violento, não é recomendado para determinada faixa etária, é, quais comportamentos negativos pode causar nas crianças? Eu acho que antes disso, uma coisa a se falar, assim, é que, essa classificação dos jogos, ela é super necessária, então os pais, né, eles precisam ver essa classificação, então, meu filho vai jogar tal jogo, tá, deixa eu ver a classificação do que esse jogo fala, né. Uma coisa que a gente precisa entender, assim, que quase ninguém, né, segue essa classificação dos jogos. A gente estava até falando aqui que o GTA, por exemplo, é mais 18, né, mas muitas crianças não respeitam e adolescentes não respeitam isso, né. E assim, a questão dos jogos violentos é porque você cria uma rigidez cognitiva, né? Aquilo que você acha que tem que ser do seu jeito. E aí você para de ter empatia muitas vezes, né? Porque você vê tantas coisas violentas, por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo do GTA, mas não é o GTA em si, né? São os jogos violentos. Ali você pode roubar um carro, você pode matar alguém, você pode invadir uma casa. E aí isso vai se tornando um pouco normal. Porque o adolescente, ele não tem uma maturidade emocional, né? Porque essa maturidade, ela vem com o tempo, lá para 20, 21, 25 anos. Então, um adolescente, ele vai começar a normalizar aquilo que não é normal, né? Que é um crime. Eu acho que uma outra coisa também é que a pessoa começa a ficar muito irritada,
Porque, querendo ou não, ele tá estimulando muito o cérebro dele, é um lugar de agressividade, um lugar violento, assim, né? Essa irritabilidade também traz por conta do sono, né? Porque, Uhum, assim, há crianças e adolescentes que não dormem para jogar, né? Aí começa também a mentir para os pais, né? Porque, uhum, finge que tá dormindo, mas espera todo mundo dormir e volta a jogar, né? uhum, uhum, Aí começa, aí acaba que ali o selo com os pais também vai diminuindo, né? uhum. O contato, né? Esse E respeito, essa o autoridade respeito, isso também, aí, né? vai diminuindo. Laila falou sobre essa questão de a criança e o adolescente não estão assim preparados para diferenciar, né, o real do Uhum, imaginário. Então, seria então vigiar e ver a uhum. questão da idade, né, que é muito Uhum. importante. Sim, e se é um jogo online com quem seus filhos estão conversando também, né? O perigo tá aí na internet, né? Muitas vezes tem adultos, né, que se passam por crianças. A gente sabe que tem canais, assim, eu não vou citar nomes específicos, né? Para não Mas causar tem, polêmica. mas tem canais aí que é justamente para esse vínculo, né? Que a gente não tá dizendo que é negativo, que é horrível. Mas ele precisa ter cautela, porque a gente tá falando de crianças e adolescentes, né? Então, são pessoas que não têm malícia, que são ingênuos. Então, um adulto muitas vezes se aproveita desse lugar. Então, é interessante essa interação, a gente não tá falando que não é interessante, mas não só ela, né? Não só uma interação online. Essa criança, esse adolescente, ele precisa interagir na escola, ele precisa ter amiguinhos fora da escola, ele precisa saber se comportar de forma social. Acho que. Posso Eu falar? vi, pode falar. Pode falar. Eu vi um vídeo nas redes sociais esses dias para alertar os pais, né? Uhum, Eles colocaram uma menina, uma criança, jogando, e do outro lado tinha uma pessoa adulta. uhum, Uhum. E eles mostrando como que essa pessoa tratava as meninas, a menina, né? A uhum, criança, como se fosse uma adolescente, como se fosse uma jovem. uhum, Então é importante a gente falar também a questão dos bate-papos, tipo, tem como conversar, né? Então, os uhum. pais muitas das vezes acham que é só um joguinho. Ah, E eu acho que mais, Mário, eu acho que assim, às vezes os pais falam assim, não, porque eu já orientei. E parece que É. eu oriento e acabou. E não é, eu oriento e eu vigio, né? Porque, como eu falei, essa criança e adolescente, ele não tem a maturidade. Ah, não, minha mãe falou que se eu não conheço, não é pra eu conversar, assim. Porque o outro, ele é seduzente, né? Essas pessoas adultas que estão ali para usar de crianças, né? E a gente sabe que, infelizmente, existem vários canais de vários jogos super perigosos, né? A gente teve aí o Baleia Azul, não sei se vocês se recordam, né? Em que alguns adolescentes chegaram até a cometer o autoextermínio, né? Então, assim, não é só orientar. Porque eu posso falar, ó, cuidado com quem você conversa, meu filho. Tem gente assim, assim, assim. Mas essa pessoa que de fato tiver maldade com o seu filho, ela vai apresentar uma linguagem infantil. Seu filho não vai ter essa malícia de entender que não, aquele ali é um adulto, ó, isso aqui tá estranho, né? Porque isso, nós adultos que criamos essa malícia com o decorrer do tempo, né? sim. Há pouco tempo, né? Saiu na mídia sobre o documentário que estava, não sei se está ainda na Netflix, que é Adolescência. Uhum. Sim. Que muita gente comentando, que acha que o filho tá ali trancado no quarto, então tá muito seguro. Abordou muito isso, né? Essa questão Uhum. da supervisão em casa, a mãe achando que tá tudo legal, que tá tudo normal, mas na verdade a questão do alerta, que muitas das vezes a criança, ela estando em casa, tipo, na rua ela pode estar mais segura do que trancada Aham. dentro de Do um quarto. quarto. É muito louco Aham. isso, né? A gente Sim. Uhum. pensar isso. E eu acho que a gente, assim, antigamente, né, na minha época, por exemplo, a gente veio de um lugar que muita gente brincava na rua. Então, soltava uma pipa, jogava uma bola. Hoje em dia, não, porque é tão perigoso que é mais fácil a criança ficar dentro de casa. Meninas, e quando os pais devem ligar o alerta vermelho? Não, isso não tá normal, não tá legal. Como a gente falou, assim, existe uma dependência, no jogo, né? Então, a gente precisa sempre estar analisando se meu filho está nesse lugar, né? Porque a dependência no jogo, ela é uma dependência como outra qualquer, né? Às vezes a gente tenta, por falta de conhecimento mesmo, né? Tentar menosprezar um pouco esse lugar, né? Mas é como se fosse uma dependência em drogas, né? Porque o cérebro, ele fica viciado naquele estímulo.
Então, assim, é entender, tá quantas horas nesse quarto? Tá deixando de dormir? Tá deixando de, às vezes, tomar um banho, de se alimentar? Tá um pouco mais irritado? Tá impaciente? A gente chama pra conversar, fazer programas de final de semana, não quer, porque tem que jogar, Uhum. né? As notas da escola tá caindo, Uhum. né? Como que tá também essa questão? E assim, estimular também. Estimular esse filho a sair, né, com os Uhum. amigos, a brincar, né, ao ar livre. Uhum. Fazer esportes também, que é muito importante. Uhum. Colocar esse filho para fazer também outras atividades, né? Não só escola e casa no Quarto. quarto, Sim. E né? esse excesso no jogo pode gerar dificuldades na questão social e profissional no futuro? Pode, porque essa pessoa que ela tá nesse lugar de dependência ali, né? Ela acaba ficando, às vezes, muito irritada e se tornando uma pessoa impaciente, né? Porque uma coisa é a gente estar sendo, outra coisa é a gente é. Então, às vezes, aquilo ali, ela fica tão latente na pessoa, né? Que pode ser que essa pessoa se torne uma pessoa impaciente, uma pessoa que quer tudo no seu tempo. Como eu falei, assim, talvez com uma rigidez cognitiva. Não, tem que ser desse jeito. Eu só aceito se for assim. Como essa pessoa também tá o controle nas mãos, né? Vamos colocar assim, ela acha que tudo tem que ser do jeito dela e no tempo dela. E aí a impaciência, ela às vezes vem muito nesse lugar, assim, né? Porque muitas vezes a gente quer as coisas no nosso tempo e o famoso 2.0 aí do WhatsApp. Então, não, porque eu quero a resposta agora. E aí se torna, às vezes, ansioso, patologicamente falando, né? Porque a ansiedade todo mundo sente, né? Mas de forma patológica, assim. E aí pode desencadear até um transtorno de ansiedade generalizada, pode desencadear um pânico, porque fica trancado muito dentro do quarto, então não consegue, quando sai, né, não tem esse convívio social, e isso pode gerar uma ansiedade. Crianças que têm algum tipo de transtorno, não é recomendado jogar nenhum tipo de jogo? Então, como eu estava falando, né? O não recomendado é o excesso, né? Porque pode ser que trabalhe muitas questões o jogo, né? Como concentração, foco, né? Um raciocínio lógico, né? Só que quando é excessivo, aí já vem, né? Porque a criança com TDAH e autismo, por exemplo, pode trazer até uma dificuldade ali, pode trazer um atraso maior na linguagem, né? Pode trazer prejuízo na concentração e no foco, né? Que ele já tem, né, na verdade, Uhum, uma certa uhum, uhum. dificuldade. Então pode vir trazer mais e mais, né? Então pode ser mais prejudicial do que positivo. Sim, Uhum, pode uhum. ser sim. E crianças abaixo de 6 anos, né, Lália, não é É. recomendado o jogo, Nenhum né? tipo de Nenhum jogo? tipo de Nenhum tipo jogo. de jogo. Olha a Por mais que polêmica. tenha jogos, por mais que tenham jogos com Fofinhos, né? classificações, né? Ah, esse aqui Uhum, com 3 anos, esse aqui é pra uhum. mudar a roupinha, pra pintar, mas mesmo assim não é É, indicado. às vezes os pais até relatam isso, né? Ah, ela joga, mas joga o joguinho da Barbie. Ah, mas É. se ela jogar por mais de 1 hora ali, se ela tiver 6 anos e ela jogar por mais de 1 hora, ela já vai ficar viciada ali em arrumar a Barbie. Aí o cérebro dela vai querer mais, mais e Mais, mais. mais. Daqui a pouco ela vai estar querendo também outros jogos, né? E a questão é assim, que às vezes deixa de, por exemplo, né, essa da Barbie, deixa de brincar com a Barbie mesmo, É. deixa de pintar, Uhum. né, que aí a gente vai fazer, né, desenvolver mais a parte motora, Sim. para poder no celular que já vem tudo pronto, assim. Eu acho que também tem essa questão, sabe, Mari, de Uhum. tipo, o jogo ele já vem todo pronto, a Todo criança pronto. não usa criatividade. Uhum. Então, o pintar já tem um desenho, não é ela que vai desenhar. Né? Não é ela tem a cor rosa, que não é ela que vai pensar na cor rosa, Isso. né? A bonequinha já Uhum. tem a roupinha pronta, né? Ela que vai pensar na roupinha. É tudo muito lindo ali, né? É Uhum. tudo Muito muito pronto. estímulo também, É. o celular, né? Muitas cores. Músicas, Uhum. cores. Podemos falar então que é o famoso tédio que faz bem para a criança e é preciso, né? Ela tem Isso que que aí. aprender a brincar sozinha, né? A ter esse Uhum, momento. uhum. Sim. Ah, Explorar mais, né? sim, e Uhum. assim, lembra, antigamente, às vezes a gente brincava de boneca, a gente não tinha nem a casa, mas a gente imaginava a casa, É. né, com a cozinha e tal. Uhum. Hoje não, hoje já tem a casa com a cozinha É. no jogo. Você não precisa imaginar, você não precisa criar na sua cabecinha, né? Esse lugar de fantasia, ele é muito necessário. Agora, falando de consequências lá na frente, Uhum. gente, esse excesso Agora pode. é polêmica. A pergunta mais esperada. Esse excesso pode prejudicar também o casamento? Pode.
Não só o casamento, mas com qualquer outra relação, né? Mas casamento, a gente tá falando de pessoas que moram juntos, né? E um, por exemplo, tem esse vício, né? É bom a gente entender o seguinte, assim, primeiramente, né? Se os dois jogam juntos e aquilo ali tá bom pros dois, tá ótimo. Tá? Se aquilo ali tem um acordo, né? Eu sempre digo que não existe certo ou errado, existe o que é saudável e o que não é. Né? Então, se aquela convivência ali com o jogo, o casal tá conseguindo lidar, ok. Mas quando não consegue lidar, né? Quando alguém joga demais, por exemplo, e o parceiro ele pode se sentir prejudicado, rejeitado, vai faltar às vezes comunicação, o parceiro talvez vai se sentir mais irritado, então automaticamente às vezes vai falar coisas pro outro porque tá irritado e não tá gostando do comportamento. Então isso vai criando um afastamento do casamento, assim, né, do casal em si, né? O que era talvez para ser uma parceria ou um momento pro outro descansar, né? Porque, por exemplo, tem gente que gosta de Interagir no final ler, do dia. tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ver série. Então, enquanto um vê série e o outro joga, acho que tá ok. Acho que quando isso deixa de ser funcional, assim, que aí começa a atrapalhar o convívio mesmo do casal, né? Quando perde o equilíbrio, né? É, O contato real ali, Uhum. aí passa a ser prejudicial. sim. Prejudica o afeto também, né? É. Entre os dois. Um conjunto de coisas, né? Que Uhum. vai É. desmoronando. Isso Acho pode que ser não também. só com casal também, assim, mas com família, né? Às vezes, sei lá, um adulto que tá, não sei, vamos supor, passando por uma fase de desempregado, e aí tá jogando mais, às vezes ele não vai ter tanto contato com os pais, se morarem juntos, né? Ou não vai ter contato tanto com os amigos. A gente vai criando esse isolamento mesmo. Porque foi o que a Letícia falou muito bem, assim. Quanto mais a gente joga, mais o nosso cérebro pede esse estímulo. Então a gente precisa saber a hora de parar. E isso a gente tá falando de qualquer tipo de jogo. A gente tá falando de qualquer tipo de vício. A gente está falando de compulsão alimentar, a gente está falando de compulsão com compras, a gente está falando de qualquer coisa que o cérebro faz em excesso. Ele vai continuar te pedindo ali. É uma dependência, né? Uhum. Não só esses jogos que são para crianças, né, adolescentes, mas podemos citar até o tigrinho, né, gente? Sim. O famoso tigrinho, porque a gente está vendo aí, né, vários casos de pessoas com ansiedade, depressão, pessoas tirando a própria Uhum. vida, porque em muitos casos deixam de pagar até mesmo contas que são necessárias do cotidiano, da vida, para fazer apostas e não tem retorno. E quando vai ver, a pessoa se afunda e já foi. E para ser mais polêmica, assim, eu acho que um grande problema do. Eu acho que qualquer jogo de aposta ele já é complexo, né? Mas eu acho que a facilidade do tigrinho, ela impacta um pouco mais, assim. Que a gente precisa também falar sobre isso. Porque é só eu pegar meu celular e eu jogo. Pra eu apostar, talvez, num jogo de futebol, eu preciso ter algum jogo acontecendo, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que, assim, o tigrinho é aquela facilidade mesmo. É o né? fácil acesso. É o fácil acesso, que a gente precisa ter muita maturidade para tentar entender até quando é saudável esse uso ou não, até quando eu tô dependente ou não, né? Então, assim, eu acho que não tô colocando X ou Y, né? Acho que cada um faz o que quiser da vida, mas é só pra gente ter um pouquinho mais de cuidado por essa facilidade. Se a gente for jogar, a gente entender que tem essa facilidade porque é o livre acesso, né? Assim como, por exemplo, um Fortnite também, que é um jogo que a gente tem aqui, né? Só você pegar o seu celular e você joga. Qualquer jogo que a gente tem essa facilidade, que a gente não tem um horário, às vezes, para jogar, né? Isso é complexo, porque aí o nosso cérebro toda hora vai querer, vai pedir. Porque se eu tenho facilidade, é só eu pegar e ver. Meninas, estamos chegando ao fim, né, desse bate-papo. E qual recado vocês gostariam de mandar para os pais que estão assistindo esse vídeo? Então, você pai, né, que tá em casa, que tá vendo essa dificuldade no seu filho, né, um uso muito excessivo de jogos, comportamentos agressivos, tendo notas baixas, né, prejudicando ali todo o social do seu filho, procure uma ajuda psicológica, né, se você não tá conseguindo aí ter controle, né, em casa, procure essa ajuda, né, que vai ser muito bom. E se você tiver dúvida, né, se você tá dependente ou não, se você tá percebendo algum comportamento, né, eu jogo e não consigo às vezes parar, ou eu tô na rua e tô pensando em ir logo pra casa pra jogar, alguma coisa do tipo, também procura uma ajuda psicológica, né? Procurar ajuda psicológica é muito mais um auxílio nesse lugar, né, do que um lugar de julgamento ou qualquer outra coisa do tipo, ou dizer que você vai jogar ou não, né? A gente tá aqui para ajudar mesmo nesse processo, que é difícil, que caso for uma dependência, existe solução. Não deve sentir vergonha de pedir De ajuda, pedir que é ajuda, super assim. necessário. É.
Meninas, eu quero agradecer pela participação de vocês. E com certeza vamos gravar novos vídeos. Obrigada. Obrigada pelo convite, Mari.